Presença de equimose e peteca numa paciente, independente da faixa etária, independente do sexo, mas uma queixa trazida na forma de equimoses e petecas recorrentes, a gente tem que pensar rapidamente em distúrbios de hemostasia. Distúrbios de hemostasia primária versus distúrbios de hemostasia secundária. Hemostasia primária a gente divide em vaso e plaqueta, e secundária em fatores de coagulação, via intrínseca, via extrínseca e via comum. Os distúrbios de hemostasia primária costumam se apresentar para a gente com sangramentos mucocutâneos, epistaxe, gingivorragia, púrpura, petequia, sangramentos gastrointestinais, porque é mucosa, a gente esquece, sangramento uroginecológico, menstruação, fluxo aumentado, e assim por diante. Tá? Normalmente esses sangramentos são de distúrbios de hemostasia primária. Os distúrbios de hemostasia secundária, fatores de coagulação, via de regra são distúrbios que se apresentam com mais hematomas, hemartrose, às vezes na pele mais hematomas, ou em tecidos mais profundos, hemoperitônio, hemartrose. Equimose já está numa transição entre um e outro, mas um distúrbio de hemostasia primária com pequenos traumas fazem equimose. Mas digamos que fatores de coagulação são sangramentos mais volumosos, mais impactantes. Sangramentos de distúrbio de hemostasia primária são sangramentos não que são menos graves, pode ser extremamente graves, mas eu digo que são menos impactantes na forma de chegada. Epistaxe, gingivorragia, não aquela coisa hematomazão, pesada, tá? Basicamente isso, é uma forma simples de você dividir. Se a gente traduzir isso para a clínica que a paciente está apresentando, são equimoses e petecas em membros superiores e membros inferiores, a gente está diante de, a priori, um distúrbio de hemostasia primária, que vai ser um dano vascular, uma doença vascular, ou uma doença plaquetária. Essa doença plaquetária se dividiria em quantitativa versus qualitativa. Então é um distúrbio quantitativo da plaqueta, a plaqueta está baixa, ou um distúrbio funcional, né? Qualitativo da plaqueta. A plaqueta está de má qualidade. Às vezes a plaqueta está de, 80, 90, 100 mil, ninguém sangra com plaqueta acima de 50 mil, salvo se ela não prestar. Tá? Então, quantitativamente falando, uma plaqueta para sangrar tem que estar abaixo de 50 mil. Via de regra, até abaixo de 20 mil. Alguns autores, a depender da causa, é abaixo de 10 mil, porque às vezes a quantidade é muito baixa, mas essa quantidade baixa é suficiente para fazer sua função, especialmente se ela estiver funcionando muito bem. Então, às vezes, a plaqueta está de 80 mil, o cara está sangrando, porque ela é de 80 mil, tem uma plaquetopenia discreta, não justificaria sangramento pela quantidade, porém, a sua qualidade é ruim. Por exemplo, leucêmicos. Já uma plaqueta de 10 mil, o cara pode não estar sangrando nada, porque é uma plaqueta quantitativamente baixa, mas funcionalmente muito bem, a qualidade é muito boa. Por exemplo, o PTI, púrpura trombocitopênica imune, tem esse comportamento. Então, nessa paciente, a premissa é essa: o distúrbio de hemostasia primária, distúrbio de hemostasia primária vascular, plaqueta, epidemiologicamente falando, mais comum é distúrbio plaquetário, tá? E especialmente quantitativo. Às vezes qualitativo, mas às vezes que faz isso eu posso discutir mais adiante. Um adendo nesse caso é o seguinte: a gente vai ter que raciocinar esse distúrbio de hemostasia primária que nós estamos imaginando, conjecturando, se é que de fato é um distúrbio de hemostasia, tá? Essa possível alteração hemostática nessa paciente. Qual seria a causa possível? Então, na nossa anamnese, a gente está buscando o diagnóstico da síndrome, sindrômico, que no caso aqui a gente está supondo um distúrbio de hemostasia primária, propondo um diagnóstico de plaqueta, por causa de epidemiologia, e a gente vai pensar nos dados da anamnese que podem apontar para a etiologia. Então, é uma paciente que tem febre, mialgia, dor retroorbitária. Se a gente não lembrar de dengue no nosso meio aqui agora, vai lembrar quando? Né? 2024 foi pico de dengue, e 2025 é praticamente em São Paulo uma morte por dia de dengue. Então, óbvio que aqui tem que estar lembrando de doença infecto-contagiosa e da doença infecto-contagiosa no nosso meio, né? Seja Brasil, eu estou aqui em Salvador, Bahia, mas não importa. Brasil, aí tem que pensar automaticamente em dengue. Algumas outras coisas que podiam fazer, qualquer doença infecciosa, via de regra, especialmente algumas infecções virais, elas têm um potencial de fazer distúrbio plaquetário. Tá? PTI induzida por vírus, induzida por remédio, etc. Mas aqui, a hipótese que a gente, na minha percepção, é de largada, seria um distúrbio plaquetário secundário a uma dengue hemorrágica. O que ela tem contra a dengue nesse contexto que está sendo apresentado e que, para mim, é uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha? A favor de dengue é a dor retroorbitária. Então, das arboviroses, quem mais faz isso com distúrbio de hemostasia é dengue mesmo. Chikungunya não costuma fazer isso, Zika não costuma fazer. As outros vírus, outras infecções que também estão associadas, até rickettsiosi, que também poderia fazer um quadro, febre maculosa e tal, poderia fazer um quadro assim, parece às vezes leishmaniose. Eu estou achando um quadro muito agudo, muito miálgico. No nosso meio tem que ser dengue a primeira suspeita. Porém, o que tem contra a dengue, fortemente contra a dengue, é o tempo. 2 semanas de febre não ocorre em dengue. Lembrem que dengue
faz a febre na primeira semana, 7 dias de febre, depois vem a efervescência, e quando vem a efervescência é que o couro come. A dengue hemorrágica ela vem no período que você tem que ficar mais atento, é quando a febre vai embora. Então, nesse caso em questão, essa febre diária há 2 semanas, isso, apesar da dor retroorbitária, apesar da mialgia, isso para mim joga fora a possibilidade de dengue. Eu não tem como dengue durar febre de 15 dias, não dá, eu não me recordo na literatura de nada parecido com isso. Então, apesar de ter cara, cheiro e focinho e fazer miau, e você dizer isso é gato, é óbvio que é dengue, cuidado que pode ser um filhote de tigre. Então, eu estou vendo um dado aqui que ele não deve ocorrer na dengue, que seria essa febre se prolongando por 2 semanas, que na dengue a gente não espera. Então, nesse caso em questão, apesar da dor retroorbitária, apesar do contexto epidemiológico poder sugerir a possibilidade de dengue, eu trabalharia em cima de alguma outra patologia, que aí a gente vai tentar discernir o que é que pode estar fazendo isso. Ela tem um dado na história de cefaleia holocraniana do tipo enxaquecosa, demandando uso de analgésico na frequência quase semanal, negou o déficit focais. Veja, se a gente trabalhar em cima de cefaleias primárias, né, cefaleia atencional, cefaleia de enxaqueca, migrânia, tem as outras cefaleias, a gente chama de cefaleias neuralgiformes, não sei se vocês conhecem, mas tem a SUNA, SUNCT, que são cefaleias especialmente parecendo aquele componente de dor de trigêmeo, né, porque se chama neuralgiformes. Cefaleia em salva, que faz lacrimejamento e tudo, também tem um componente neuralgiforme. O que ela descreve, aparentemente, deve ser em quadro enxaquecoso mesmo, pulsátil, etc. Lembra que enxaqueca tem manifestações das mais variadas, a forma de prestação de enxaqueca é variada. Tá? Existe enxaqueca com aura, sem aura, existe enxaqueca vértebro-basilar, existem vários tipos de enxaqueca, existe um infarto enxaquecoso, o paciente fazer um AVC por causa de enxaqueca. Né? Lembre que quem tem enxaqueca, mulheres com quadros de enxaqueca, especialmente aquelas enxaquecas refratárias, recorrentes, com aura inclusive, são contraindicadas o uso de anticoncepcional oral à base de estrógeno por causa do risco protrombótico. Então é uma doença que tem risco de infarto, de aumento de risco de isquemia do sistema nervoso central. Então enxaqueca não é uma condição tão benigna quanto parece.